Eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas aos familiares, aos amigos do Dr. César Santos, num número espetacular hoje aqui reunidos. E também agradecer o Instituto Histórico de Passo Fundo pelo suporte, pela manutenção da história da nossa cidade. Isso é extraordinário, sim. Não é possível falar em 15, 20 minutos sobre a vida médica deste cientista. Faltarão pedaços. E é assim que acontece com os historiadores. Eles sempre terão alguma coisa a mais acrescentar na segunda edição. Mas vamos lá, alguma coisa a gente trouxe para vocês depois dessa pesquisa toda. Pergunta que eu faço no início da minha apresentação é esta: seria possível hoje ser um cientista em medicina, ser um político respeitado em 3 níveis: local, estadual e nacional, ser o iniciador da vida universitária no Planalto Médio e, acima de tudo, ser um homem simples, um homem de família, com aquelas centenas de fotos que nós não vamos mostrar aqui. Mas a pergunta é essa: hoje, 2025, isso tudo seria possível? Eu coloco em dúvida se nós conseguiríamos repetir esse perfil. Tudo começa na boa e velha Soledade, terra da Mari, que está ali. E Soledade, no início do século passado, era um descampado. Não melhorou muito, né, nesses 100 anos, mas era um monte de casa, de madeira. Literalmente, isso aqui é uma das ruas centrais de Soledade, algumas décadas depois. Nenhuma rua era sequer calçada, e ali chegou a família Eid, Youssef Anton Eid, um libanês que passou, então, a um nome brasileiro, com nomes bem brasileiros, inclusive, José Antônio dos Santos. Ele chegou em Soledade, ele chega ao Brasil em 1891, e em Soledade ele se estabelece em 95, 4 anos depois, como comerciante. Ele casa com a Maria dos Santos Vaz, ele tem filhos: César, Anita, Clarice, Bernardina, Reisoli, Dalila e Zaida. E aqui está uma figura do libanês com o seu narguilé, né, que é o clássico do bom libanês, né, Paulista Cia. César e Reisoli se tornarão, aqui nessa foto está César, Reisoli, o pai e um cunhado. César e Reisoli se transformarão, anos depois, em figuras-chave na formação da nossa UPF. Mas tem uma coisa para mim trazer para vocês. Era onde morava a família César Santos, ou a família Santos em Soledade. Era numa casa maravilhosa, praticamente um palacete, quando comparado àquele casario mais simples. Essa casa era monumental, ela tinha adornos de abacaxis no topo desta fachada, e as janelas tinham solidéu, ou seja, era algo extraordinário para uma Soledade daquela época. E aqui está o Youssef e a Maria com os filhos numa foto clássica na escadaria da casa. Essa casa chama muito atenção, ela foi certamente a casa mais fotografada ao longo da revisão histórica em Soledade. Vários livros incluem essa casa como uma referência. E hoje eu pedi, nesse fim de semana, para minha cunhada, ela bateu a foto da onde existia essa casa. Ela serviu como um restaurante até os anos 80, quando incendiou, e se perdeu um monumento histórico extraordinário. Como já dito, ele veio estudar no IE, e como a boa maioria que queria fazer faculdade, ele foi para o Rosário.
E no Rosário ele se forma em farmácia em 32 e em medicina em 33. Era a sequência natural dessa época, como você sabe. O seu doutoramento foi sobre bancrofitose. Alguém na sala sabe o que é bancrofitose? Eu não sabia. Que vergonha. Mas eu fui atrás. Aqui está a tese de doutorado dele, que era algo muito importante, se transformava em livro e foi impresso. E bancrofitose é o nome dado à infecção causada pelo parasita Escherichia bancrofti, um verme transmitido pela picada de mosquito. O nome comum da doença é a filariose linfática, ou elefantíase, quando se torna grave. Então, isso é a cultura geral que, de fato, talvez nem merecesse estar aqui, mas... E essa é a foto clássica de formatura de uma turma de medicina na URGS. E aqui está na primeira fila César Santos, junto com os formandos. E eu aproveito essa mesma foto para perguntar aos mais veteranos, ou alguém, quem é esse senhorzinho? Quem falou? Sarmento Leite. Sarmento Leite, o poderoso Sarmento Leite, que foi um líder, foi um chefe por muitas décadas da medicina na URGS. A vida de estudante recém-formado foi típica da época. Aventais longos, bonés e muito estudo. Se tinha alguém interessado em estudar, era esse cidadão. Ao longo da sua adolescência, durante os anos universitários, ele participou do tiro de guerra, que era um tipo de serviço militar da época. Ele conviveu com os jovens, seus amigos da época. Durante um período, ele passou a trabalhar na Santa Casa, onde ele chefiou uma das clínicas, e ele foi chefe desta clínica que recebeu feridos da Revolução de 30, por exemplo. Com a sua intensidade como estudante e recém-formado, ele formou-se em 33, ele passou a produzir trabalhos científicos. E pelo conjunto da obra, a FAMED da URGS, ou seja, a congregação, deu a ele uma medalha de ouro. Olha só, o cara recém-formado sair com medalha de ouro. Isso é extraordinário. E aqui estão alguns desses trabalhos. Infecção e infestação no domínio da endócrino, ampliação e classificação endócrina da PEND, a calcioterapia na febre tifoide, glicemia e moléstia de Still, medicina vindoura. Olhem só que título interessante. E investigação radiológica sobre identidade e hereditariedade. Então, César Santos trabalhou de maneira incansável, de maneira muito catatônica, vamos chamar assim, para aprender muito, aprender cada vez mais, porque ele gostava da medicina. Mas não abandonou o humanismo. Ainda no seu período de Porto Alegre, ele se associou à Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. E aqui é uma foto do Dia Pan-Americano. Os estudos continuaram, aqui está um título de Histologia e Embriologia, lá de 44. E essa foto, que é recente, da Academia Passo Fundense de Letras, eu tenho vários aqui nesta foto presentes aqui hoje, Gilberto Cunha, professor Madalosso, Daniel Vilniski, dentre outros. Mas essa senhorinha aqui fez algo extraordinário, Selma Costa Milan. Ela publicou um livro sobre o Dr. César Santos, que eu recomendo a leitura. Demora uma noite. É bem rápido, porque ele é super ilustrado e dá uma resenha da vida desse gigante. E desse livro, então, eu tirei muitas anotações. Ele foi livre docente da disciplina de medicina tropical, na cadeira de doenças tropicais. Assistente de patologia, nomeado por Getúlio Vargas, um ano depois de formado.
chefe do laboratório da cadeira de patologia, professor titular de radiologia da URGS. Pensa um título desses, titular de radiologia. Chefe de clínica da 16ª Enfermaria da Santa Casa. E, numa outra fase, ele foi professor de medicina legal na Faculdade de Direito, iniciada em 56, e na de odontologia, iniciada em 61, aqui em Passo Fundo, ainda não universidade. Ele era conhecido por seu espírito humanitário e solidário. Iniciou suas atividades médicas em Soledade, cidade que acolheu sua primeira clínica. Logo depois da formatura, como a maioria dos médicos desta geração fazia, eles iam para cidades pequenas ou de onde adivinham, para fazer alguma coisa, aprender alguma coisinha. Mas ele não ficou em Soledade por muito tempo e retornou a Porto Alegre, estabelecendo um consultório particular no centro da cidade, Edifício Renner e depois no Vera Cruz. Daí ele decidiu se transferir para Passo Fundo por uma opção pessoal. Isso em 45, quando já era um médico renomado, com pacientes vindo de todas as regiões para consultá-lo. E o que faz de César Santos alguém tão especial? Ele era um multitarefa. Ele se dedicou à radiologia, sendo professor da URGS, ele se dedicou à radioterapia, que eu já vou explicar por que radioterapia. Ele aprendeu muito de tuberculose, uma doença que era muito comum na época, e também o câncer, que era uma porta fechada para todos. E atendia com a mesma presteza e seriedade tanto os carentes quanto os abastados. E durante esses primeiros anos da profissão, foi um período profícuo na produção científica que apresentava trabalhos no país e no exterior. Ele foi um dos presidentes do 9º Congresso Mundial de Radiologia em Roma, em 65. Pensa isso. Morando aqui na nossa bucólica Passo Fundo. A clínica Dr. César Santos foi um momento extraordinário na vida da cidade, porque veio fazer um plus na medicina que até então andava de forma lenta. Haviam 2 hospitais, haviam algumas dezenas de médicos, mas tudo ia muito devagar ainda na cidade em termos de especialização. E a clínica Dr. César Santos se estabelece em 1945 com esse título: docente livre da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, estudos em Londres, Paris, Viena e Nova York. Então, o cara chega de líder, como diz o Chico Raiz. E olha quem está nessa foto. Esse bonitinho aí sou eu. É mesmo, Paulo? Sim. De calçãozinho ali? Eu morava na frente do esporte. Que espetáculo! Esse é o irrequieto Paulo Santos. Eu devia saber isso, Paulo, eu devia saber isso. Mas nessa foto, além de Paulo Santos, que agora se declara no meio da foto, havia aqui também Sabino Arias e José Carlos Medeiros, os únicos 2 que eu consegui reconhecer pelo sua tradição. O doutor Medeiros um pouco mais avantajado e o Sabino Arias com aquele estilo que nós conhecemos. Mas estava aqui nessa foto Osório Lopes, o meu pediatra Telmo Ilha, Miguel Batistiá, Admar Petraco, Dr. Brenner, o Miguel Cosma, que já tinha estabelecido um laboratório ou um consultório de radiologia 20 anos antes, na Avenida Brasil, 1925. Benedito Friedberg, Mário Flores e o farmacêutico Quinto Giongo e o jornalista Túlio Fontoura, todos nessa foto. O que fez dessa clínica ser diferente? Juarez, só pensa nisso aqui, Juarez. O cara trouxe radiodiagnóstico, 4 aparelhos de raio-x e 1 de abriografia. Radioterapia profunda, por contato, por agulha, por tubos e por placas. 4 aparelhos de eletrocardiografia. E 1 aparelho de eletrocefalografia,
um Schwarzer de 12 canais, que eu não tenho a menor ideia do que se trata, mas ele traz uma tecnologia impressionante para uma Passo Fundo de 1945. Pense nisso. E é por isso que nós fomos tomando vulto ao longo do tempo, por idealizadores, por ícones, como é o Dr. César Santos. Mas radioterapia, eu conheço um pouco do tema porque, como eu estudo osteoartrite, eu tenho na minha coleção de livros raros esse livro de 1958 e fala em radioterapia das infecções reumatismais, de reumatologia. E aqui aparece um ombro, uma tremenda osteoartrose, que eu não vou entrar em detalhes, que era tratado na época por radioterapia. Isso não existe mais, isso há décadas não existe mais. Mas a radioterapia fazia tudo. A radioterapia vai lhe curar. Porque não se conhecia bem todas as aplicações, mas era algo extraordinário e lá estava o nosso icônico César Santos trazendo, então, radioterapia para o Passo Fundo. Trazer radioterapia para uma cidade como a nossa, em 45, era como hoje, como nesse momento, nós tentando entender IA e ChatGPT. A gente entende, mas não entende bem, mas está quase entendendo, mas não entende bem. Mais ou menos assim. E a medicina da época tinha dificuldade de entender, então, radioterapia que o Dr. César Santos conhecia já tão bem. O ano de 45 foi um doce na vida deles também. E aqui está a participação do consórcio realizado em 22 de dezembro entre César José dos Santos e Rosa Maria Pereira, em dezembro de 45. Então foi um ano extraordinário. Ele passa a dar entrevistas porque chama a atenção da região, chama a atenção de Porto Alegre. Como é que uma cidade como Passo Fundo tinha um instituto tão cheio de tecnologia? Ele não se descuidou do humanismo e ele fundou aqui na nossa cidade a Sociedade Filatélica da Serra. E esta é uma exposição de filatelistas em Pelotas, em 1948. E aqui é uma foto que mostra uma exposição filatélica ex fine, exposição de filatelia e numismática no ano de 57, fazendo parte do centenário de Passo Fundo. Você sabe que em 57 nós tivemos o centenário aqui. E a única mulher dessa foto é a Márcia Cosma Benincá, a então rainha do centenário, como todos vocês se recordam. E aqui o Dr. César Santos fazendo a abertura desta exposição com o prefeito Volmar Salton junto a ele. Filatelia parece que caiu de moda ao longo das décadas, ninguém mais dá bola para selo, exceto a Marilise, minha mulher. Esse é um acervo que ela resgatou do pai dela, seu Gilberto, que tinha algumas milhares de selos lá em Soledade, e ela faz hoje exposição de selos em vários locais. Voltando para o mundo da medicina, o Colégio Brasileiro de Radiologia é fundado em 1948 na USP. E adivinha quem está lá? Primeira fila de pé, mãos postadas, César Santos. Com outros radiologistas que fundaram a sociedade. E aqui está o seu diploma de membro titular. Depois ele foi expandindo, ele foi um palestrante muito eficiente, muito intenso. Viajou por toda a América, pela Europa, pelos Estados Unidos. Aqui eu encontro, em 51 também, ele como membro do American Trudeau Society. Eu fiquei pensando, não alcancei o que é isso. E daí fui atrás. Trudeau é o autor dessa frase que nós usamos toda hora. Curar algumas vezes, aliviar com frequência e confortar sempre. Esse Edward Trudeau, em Los Angeles, fundou um sanatório
para tratar tuberculose. E como ele era interessado em tuberculose, ele foi até onde havia o que de melhor no mundo existia na época. Voltando ao humanismo, essa é uma foto de 51 do Grêmio Passo Fundense de Letras. E muitos, daqui o nosso notável César Santos, sentado com vários membros da academia, há já quase 80 anos, nomes conhecidos pela cidade que eu não vou passar novamente. E em 50 se estabelece a SPU, presidida por César Santos. Mas uma coisa importante que se mantenha, as primeiras discussões para a formação de uma universidade ou trazer o ensino superior para o Passo Fundo se deram no Grêmio Passo Fundense de Letras. Isso é reconhecido por todos. E a imprensa, logo depois da instalação da SPU, mantém a população informada. O Nacional informa em 4 de fevereiro de 50, eleita ontem a primeira diretoria da SPU de Passo Fundo na presidência do professor Dr. César Santos. Diário de Notícias pretende Passo Fundo criar uma universidade. E aí a coisa foi indo. No ano de 51, se estabelece pela primeira vez uma sociedade médica em Passo Fundo. César Santos é fundador e o primeiro presidente, junto com outros médicos da época, Elpídio Fialho, Admar Petraco e outros mais. E é hoje o que nós chamamos de Ameplan. Ela veio evoluindo ao longo do tempo. Eu tentei entender esse Instituto da Liberdade de Conhecer Plus Ultra em Passo Fundo. E eu fui entender no livrinho da professora Selma. Em 1960, a Universidade Federal de Santa Maria foi fundada. Em 67, Caxias do Sul. Em 69, a Universidade Federal de Pelotas. Foram as primeiras do interior do estado. Mas aqui está uma entrevista dada por ele num jornal, dizendo: luta pela interiorização do ensino superior e pela liberdade de conhecer. Eu vou perder um minuto para ler um parágrafo dessa página. O prurido a que assistimos desde vários anos de elementos combatendo a criação do ensino superior no interior do estado revela ainda em evidência mentalidades retrógradas que, sem senso do ridículo ou manifesta má-fé, próprios de antipatriotas ou irresponsáveis, têm concorrido para o deplorável estado de inferioridade cultural do nosso Estado e da nossa pátria. Portanto, a objeção, o obstáculo que foi oferecido a César Santos não era apenas local, como a gente possa imaginar. Vinha também de fora daqui. Vinha talvez de Porto Alegre, que queria manter a hegemonia em todo o Estado. Isso é coisa para debater e eu quero ouvir dos mais experientes aqui. O Grêmio se transforma em academia em 1961. Aqui, Antonino Xavier Oliveira de pé e muitos notáveis em reunião. Aqui está o César Santos e ele se torna o presidente desta academia no ano seguinte. E essa é uma foto de sábado. Décadas depois, está aqui a academia, numa reunião tradicional do sábado de manhã, e na sala dos presidentes, e lá está a foto do nosso César Santos, que foi, então, o que, junto com Verte de Césaro e outros da época, transformaram o Grêmio em academia. Continuam títulos e mais títulos de conferências que ele dá pela América, fora daqui, inclusive um congresso em Londres, onde ele apresenta a radiologia do canal torácico. Então, veja, alguém sair de Passo Fundo para dar uma aula em Londres em 1950? Pense nisso, não é simples. E por fim, eu finalizo essa minha exposição dizendo o seguinte: teve a sua obra reconhecida. Sabino Arias é uma pessoa que
deixou um legado, que é uma palavra que se usa tanto. Então vamos lá. Num dos jornais, bem pequenininha a letra, né? O Mérito do Homem, escrito assim: consciente da riqueza cultural que recebeu, a população de Passo Fundo jamais será ingrata, e o nome de César Santos, que os invejosos escaboteiam, o povo, com sua lealdade profunda e simples, prestigia e preserva como uma bandeira. Teresa de Almeida, publicado no Diário da Manhã, em 68. Essa carta diz muito sobre a notoriedade de César Santos dentro da vida médica, não apenas da cidade de Passo Fundo. Ninguém mais, ninguém menos de que Eliseu Paglioli envia para César Santos, Universidade de Passo Fundo. O ano é 65, antes da fundação da Universidade de Passo Fundo. E para alguns que mais novos saberem quem é Eliseu Paglioli, o Léo sabe bem. Médico, professor e político, pioneiro da neurocirurgia no país, prefeito de Porto Alegre, ministro da Saúde e reitor da URGS. Uma pessoa de uma estatura tremenda, manda para o César Santos uma carta junto com um dossiê de tudo que ele fez enquanto reitor na URGS. Então, a respeitabilidade que ele, ao longo de todo o período profissional e político, era notável. Hospital Beneficente César Santos é outra visão de que a cidade respeita, de que a cidade cultua a sua memória. E aqui estão os seus principais diretores. O acervo César Santos, localizado hoje na Biblioteca Central da UPF. Estimulo a qualquer um ir lá marcar um horário. Esta sala não está aberta, ela é franqueada mediante solicitação, porque ela tem todos os componentes para manutenção de temperatura e umidade dentro dessa sala. Aqui está fotos dele, do seu ícone Getúlio Vargas e tudo lá. Está à disposição para quem quiser visitar. E claro, César Santos é lembrado em muitos livros. Alguns deles estão aqui. Em 99 eu escrevi com o pai e filho Zamansky um livro sobre memória e fotografia, está lá o César Santos, a própria professora Selma. O primeiro livro escrito na Academia Passafundense de Medicina, em parceria com os notáveis Rui Dona Dulce e Juarez Tarrasconi, é um livro sobre as biografias. Outro livro escrito na Academia Passafundense de Letras, por mim e pela Mari, dos 75 anos, está lá a história do César Santos, e esse livro também de Soledade, em que o solar dos santos é tão reverenciado. Portanto, muitas manifestações de carinho e de reconhecimento pela vida desse homem. E claro, a família César Santos instituiu o Instituto César Santos em Porto Alegre, que era uma iniciativa para promover cursos para médicos. Isso faz 10 anos. E aqui estavam programas de aulas mensais, muito focado na radiologia mamária, que é a especialidade da Radiá, e assim por diante. Então eu faço essa pergunta aqui ao finalizar. Seria possível tudo isso aqui hoje? É uma pergunta que eu deixo para todos vocês pensarem. E como eu vim estudando a vida, a obra do César Santos e busquei muitas informações que eu agradeço ao Radiá, ao Túlio e mais pessoas, o que eu aprendi aqui com tudo que eu tentei passar para vocês? A origem humilde nunca será impeditivo quando você tem ambição para crescer. Especialmente uma ambição branca, de vencer por qualidade, por capacidade e não por trapaça. O altíssimo QI vale nada se não tiver humanismo.
E não só em medicina. Isso vale em odonto, isso vale em engenharia, isso vale em direito, isso vale em qualquer profissão. Mente aberta para novas oportunidades. Se teve uma pessoa que viu oportunidades na frente, no meio médico, no meio político, no meio humanístico, ele foi criando coisas por onde passou. E para isso você tem que ter uma mente aberta. Tirar aquela sacola de trás, como se diz, das costas e olhar para frente. E um recado para mim e para muitos dessa sala. Organize a sua biografia. É tão importante receber um dossiê como eu recebi do César Santos, com fotografias, com biografias, com tudo, que eu fiquei pensando, puxa, que capricho desse pessoal. Então, organize a sua biografia também. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Também gostaria de fazer uma saudação especial em nome do Instituto Histórico de Passo Fundo, que está aí co-organizando essa atividade junto com a Academia Passo Fundense de Medicina. Esse é o nosso segundo ano, digamos assim, de homenagens feitas a grandes médicos passofundenses, né? Em nome do nosso vice-presidente Osvan André, eu estendo meus cumprimentos a todos os presentes, ao nosso vice-prefeito, mas em especial ao César e à Radiá, filhos do nosso homenageado, que estão aqui hoje para abrilhantar nossas atividades. Bom, conforme o tempo vai passando, as gerações mais novas vão esquecendo ou não vão sabendo quem foram esses indivíduos que dão nome a hospitais, prédios, né, clínicas e tudo mais. Então, o Instituto Histórico tem essa preocupação de tentar apresentar, eventualmente, algumas sínteses biográficas, digamos assim, daqueles que dão nome a nossos espaços públicos. E o César Santos é uma figura especial para nós, porque ele é um dos fundadores do Instituto Histórico Passo Fundo, lá em 1954, e hoje dá nome à cadeira número 10 do Instituto Histórico, assim como dá nome à cadeira número 35 da Academia Passo Fundense de Letras, da qual eu sou ocupante. Então é um prazer triplo estar falando hoje sobre César Santos para uma plateia aí tão distinta. Bom, César Santos, né, ele vai nascer em Soledade em 1904 e vai acabar falecendo em Passo Fundo, no exercício de seu mandato como prefeito municipal, em março de 1970. Muito jovem, né? Coloquei essas duas datas aqui no início para a gente pensar nessa vida que é uma vida extremamente agitada. César Santos é uma das personagens que vai revolucionar Passo Fundo ao longo do século XX, a partir da sua atuação, tanto na área médica, tanto na área política, quanto na área educacional. E essas duas datas são importantes para a gente fixar esses dois limites, né? O início e o final dessa trajetória, e que no final a gente possa mensurar a quantidade de atividades que esse indivíduo vai acabar se envolvendo, né? E mais do que isso, o legado e a continuidade dessas atividades ainda hoje, né? Aqui em Passo Fundo. Não só em Passo Fundo, né? Agora, eu preciso ser honesto e dizer que César Santos não é o meu objeto de estudo. Então eu preciso fazer referência a 3 obras que são fundamentais para a gente entender César Santos. O primeiro deles é a dissertação de mestrado da Sandra Mara Bevenhu, chamada Décadas de Poder, o PTB e a ação política de César Santos na metrópole da Serra. Tem um recorte muito interessante, 1947-1967. O segundo é o livro da professora Selma Costa Milan, César Santos, a trajetória de um pioneiro, que eu acredito que vocês conheçam. E o terceiro também, para entender esse indivíduo antes de seu nascimento, quem sabe, é o livro do professor João Carlos Tedesco, do nosso colega Alex Vanin, chamado Sírios e Libaneses no Centro-Norte do Rio Grande do Sul, Imigração, Memórias e Representações, na qual ele vai dedicar uma boa parte do estudo sobre Soledade a respeito da família Santos. Afinal de contas, o pai de César Santos era um sírio-libanês, né? Então, eu preciso ser honesto e no início falar sobre isso.
Agora a segunda questão que eu preciso mencionar, que eu não posso deixar de mencionar, é a seguinte. Toda vez que a gente tentar apresentar uma trajetória, uma biografia de um indivíduo, a gente sempre vai, obviamente, fazer alguns recortes. No meu caso, falar sobre a trajetória política. Agora, nossa vida não é separada dessa forma. As nossas atividades se cruzam o tempo todo. Então, eu sou um médico político, eu sou um político médico, eu sou um político médico pai, eu sou um político médico filho, esposo. A nossa vida não se separa em departamentos, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo e agora. E quando a gente faz recortes assim, volta e meia, a gente acaba deslizando, digamos assim, para um ou para outro, dependendo da nossa atuação. Como eu mencionei para vocês, 1904 marca o nascimento de César Santos em Soledade, e aí nós vamos ter já, logo na sua juventude, uma relação com Passo Fundo, né? César Santos faz a sua educação primária em Soledade e logo depois ele é matriculado no Instituto Ginasial de Passo Fundo, que havia sido criado em 1919 aqui, oportunizando então uma educação mais avançada aos filhos da nossa região. E o César Santos vai ser um desses indivíduos. Lá na exposição vocês vão poder ver uma fotografia dele enquanto aluno do Instituto Ginasial, né, junto com Eduardo Barreiro, por exemplo, que foi outro grande personagem do século XX. No final da década de 1920, o César Santos já está em Porto Alegre, cursando medicina, vai se formar em medicina e em farmácia no início dos anos 30. Vocês perdoem meus slides aqui que está desformatado. E nós vamos voltar, ele vai atuar depois com um consultório em Soledade, com um consultório em Porto Alegre, e aí nós temos a data de 1945 como ponto, como recorte do estabelecimento dele em Passo Fundo, a criação da clínica Dr. César Santos, mas também, digamos assim, de uma grande articulação política que é a criação do PTB em Passo Fundo em 1945. Então, o César Santos, ele era um querenista no início da década de 1940, e o que isso significa? Ele era um dos que era favoráveis à permanência de Getúlio Vargas no poder. A gente precisa entender o que isso significava naquele momento. A partir de 1937, nós passamos a viver sobre a ditadura varguista, né? Vargas dá um golpe dentro do golpe, e estamos no Estado Novo. Então, César Santos era um getulista, podemos pensar dessa forma, né, e vai defender que a permanência, a continuidade da presidência da República sob a gestão de Getúlio Vargas. Bom, em 45, então, ele vai estar dentre os fundadores do PTB, que é justamente quando o Estado Novo termina e se permite, temos uma abertura política. Então, César Santos está envolvido nesse movimento em Passo Fundo e vai liderar o PTB durante 15 anos. Isso é muito importante a gente lembrar, em virtude do resto da fala, porque todas essas articulações políticas que vão ser feitas em Passo Fundo estão relacionadas com essa questão política em Passo Fundo. Bom, em 1947, ele vai ser eleito, então, deputado estadual pelo PTB, né? E aqui vem uma questão dessas que eu falava para vocês. Quando a gente analisa as conquistas, as proposições do César Santos, nós vamos sempre ver uma perspectiva da área da saúde, que nos mostra da onde ele vem. Ele vem da medicina, ele vem desta área, portanto, essas ações políticas refletem a sua própria formação. Aqui nós temos uma fotografia dele abraçando o Dr. Armando Anes, que foi o primeiro prefeito eleito depois do Estado Novo em Passo Fundo, pelo PTB, né? Então nós temos aqui a posse, provavelmente, do Armando Anes, pois nós estamos vendo ali o fundo da antiga Prefeitura Municipal, o papel de parede da antiga Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Mas, em 47, ele vai ser eleito deputado estadual. Em 1950, o César Santos vai alçar a sua eleição como deputado federal.
E aí, observando alguns acontecimentos da vida dele, o ano de 1950 é muito emblemático, por várias razões. Além desse processo da eleição dele como deputado federal, é no ano de 1950 que ele vai hospedar na sua residência Getúlio Vargas quando da passagem dele na campanha eleitoral de 1950. Então, em 1950, Getúlio ficou hospedado na casa do César Santos. Mas não é necessariamente por isso que 50 é um ano marcante. Mas sim, porque é em 1950 que o César Santos vai liderar o processo de constituição da Sociedade Pró-Universidade de Passo Fundo, né, que é a gênese da nossa Universidade de Passo Fundo, que está aí firme e forte para mostrar como aquele sonho podia se tornar real. Então, em 1950, em janeiro de 1950, o César Santos vai coordenar uma reunião que vai acabar articulando e formando, em fevereiro daquele ano, a primeira diretoria, né, da qual ele vai presidir. E aí a gente precisa também entender quem está ao lado dele naquele momento, né? Nós temos o César Santos como presidente, o Dr. Celso Fiori como vice-presidente, seu colega na Academia Pasfundense de Letras, o Frederico Morsch como secretário e o Antonino Xavier como tesoureiro, né? Coincidentemente, os quatro depois vão fundar em 54 o Instituto Histórico junto com o Cafrune. Bom, qual era o grande objetivo a ideia da Sociedade Pró-Universidade, né? A criação de cursos superiores, então, ampliando as oportunidades de estudo em Passo Fundo, para a região de Passo Fundo somente. Que a gente precisa entender que a universidade nunca é pensada para Passo Fundo. Ela é pensada para a região de Passo Fundo, né? Por isso que nós vamos ter uma inserção regional. E a missão da universidade, desde a sua gênese, da sociedade, era justamente garantir ensino superior na região norte do estado, formação qualificada na região norte do estado. Então, 1950 é esse ano emblemático. Eu vou falar um pouquinho da SPU porque é um ponto importante enquanto ele estava, vamos pensar, dirigente do PTB local, deputado federal. Isso garante uma articulação política de Passo Fundo muito interessante para o período, né? Nós vamos ter um representante passofundense que lidera um partido como representante federal, né? 50 nós vamos ter a eleição de Getúlio Vargas, então nós temos um amigo do presidente da República atuando em Passo Fundo em prol do ensino superior. Isso é importante a gente ter em mente. Então, a sociedade ela visava o caráter comunitário e regional da futura universidade por meio de contribuições financeiras de seus sócios e dos municípios vizinhos. E aí eu coloquei aqui a biblioteca, porque às vezes a gente ignora as bibliotecas. Eu sei que muitos de vocês são fãs de bibliotecas, mas as bibliotecas são fundamentais para a criação e instituição de cursos, né? Então, há um grande empenho na constituição da biblioteca da Sociedade Pró-Universidade, justamente por isso, né? Com doações e tudo mais, e campanha junto ao Instituto Nacional do Livro. César Santos, Getúlio Vargas, Instituto Nacional do Livro, nós vamos ter aí uma caminhada para a constituição da Universidade de Passo Fundo. As primeiras atividades elas vão ser iniciadas com o curso de Direito, em 1956, e logo depois o Instituto de Artes, com a encampação do Conservatório Municipal de Música, né? E também logo na sequência a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, que vai ser criada. Em 61, já passando um pouquinho aí da década, a Faculdade de Agronomia e de Odontologia. O César Santos está junto no processo de escolha do ponto onde a Sociedade Pró-Universidade vai ser colocada, a Faculdade de Direito, perdão, que vai ser a casa do Jorge Barbier, que ficava junto à Calçada Alta, né, em Passo Fundo, e que vai ser adquirida em 1953 também para esse fim, né? Então, nós vamos ter, e isso sempre que eu tenho a oportunidade de falar, a gente precisa sempre lembrar que esse espírito comunitário por meio das doações e da cedência de espaços faz a universidade surgir, né? A universidade não surge do nada. Então, aqui nós temos uma outra fotografia do César Santos junto o irmão Rei Soli ali presidindo a sessão,
né? E o César Santos logo abaixo aqui, também reunidos. Muito provavelmente essa foto é de 1956. Não me perguntem por que eu tenho certeza, mas 1956. Que é uma foto dos professores, né, da Faculdade de Direito Passo Fundo, com muitos rostos conhecidos ali. Mas César Santos não foi apenas político, é isso que eu quero destacar. Ele funda a Sociedade Filatélica da Serra. E isso vai mostrar o apreço dele pela questão da filatelia, né? Mas desde 1941 ele já era associado da Academia Rio-Grandense de Letras, que também mostra aí seu pendor para as letras, digamos assim. Em 1954, perdão, ele vai ajudar o Cafrune a fundar o Instituto Histórico de Passo Fundo, no qual seu irmão Ressoli foi o primeiro presidente. Em 1961 vai fundar o Instituto Liberdade de Conhecer, que tinha também exatamente uma missão parecida com a universidade, a Sociedade Pró-Universidade, que era de fortalecer o conhecimento, incentivar os estudos, sobretudo na região de Passo Fundo. E em 1962 ele vai acabar sendo eleito, então, presidente da Academia Passo Fundense de Letras. Já era membro do Grêmio Passo Fundense de Letras, e com a transformação de Grêmio em Academia em 61, ele vai ser eleito presidente em 62. Aqui nós temos uma fotografia que eu quero agradecer, inclusive, o Thiago, filho da Radiá, que acabou mandando um material muito legal na última semana, e essa é uma fotografia no momento do recebimento da faixa da Academia Passo Fundense de Letras, em 1962, né? Então, no início de 62, todos os acadêmicos vão receber a faixa, aquela listrada branca e amarela que nós conhecemos de alguns associados aí, e aí está a entrega ao César Santos. E aí vamos voltar para a política. Essa foto também é uma foto muito bacana, porque nela nós podemos ver aqueles que depois acabaram se tornando oposição do César Santos na seara dos anos 60. Então nós temos da esquerda para a direita o governador Ernesto Dornelles, nosso prefeito aí, Daniel Dipp, nosso ex-prefeito, era ex-prefeito já na época, né? Mas o Arthur Ferreira Filho, César Santos e Mário Menegas. Essa foto é de 1955, aqui em Passo Fundo, quando da visita do governador, e mostra, então, 3 PTBistas com o governador Ernesto Dornelles, né? Então, para a gente entender daí como é que a gente vai chegar agora no próximo slide, a gente precisa entender um pouquinho como é que foi a hegemonia do PTB em Passo Fundo desde 1945, 46, com a eleição do Armando Annes. Então, o PTB ele se tornou hegemônico no município. Logo depois da primeira eleição, Armando Annes não tinha um partido definido, mas foi convidado, então, para ser o candidato daquele momento, e os PTBistas vão se revezando no poder, né, ao longo de toda a década. Então nós vamos ter Armando Annes, depois nós vamos ter a eleição do Daniel Dipp. O Daniel Dipp se elege deputado federal, sai do poder, assume seu vice Mário Menegas. Mário Menegas é deixado para trás, se elege Volmar Salton, Benoni Rosado, e aí o Mário Menegas volta como oposição ao PTB em 1963, apoiado pelo governador Hildo Meneghetti. E aí nós vamos ter em 64 o golpe militar, e isso vai favorecer esse outro espectro da política passofundense. César Santos, o que me surpreende é que ele não tenha sido candidato nesse período, né? Mas ele estava ali ainda no comando do partido, e assume Mário Menegas. E é na gestão do Mário Menegas entre 1964 e 1963, melhor dizendo, e 68, que ele vai ter um ano a mais de mandato, que as coisas vão se complicar em Passo Fundo.
que eu quero dizer com isso? Talvez os mais velhos lembrem um pouco desse período, né? Nós vamos ter uma grande disputa em prol da sociedade, pró-Universidade de Passo Fundo. Por quê? A sociedade que começa como um sonho lá em 1951, ela vai ampliando as suas conquistas, ele vai receber áreas, né, de doação feitas pelo governador, que vai ser no final dos anos 50, o Brizola, e também vai ter doações do Estado para a construção, então, de edifícios. E a sociedade para a universidade, ela atinge um ponto fulcral para o poder local, né? Comandar a sociedade, comandar a universidade era, de certa forma, também articular politicamente tudo isso. Então, essas questões, elas vão culminar em 1967 com uma intervenção federal na sociedade para a universidade, com a retirada, né, digamos assim, a expulsão, vou usar essa palavra que é meio forte, mas vou usar a expulsão dos irmãos Santos, do Rei Soli e do César Santos, da gestão do patrimônio da sociedade para a universidade, por meio do intermédio do nosso prefeito municipal, Mário Menegas, articulado com outros vereadores locais, mas com o governador do estado, Ildo Meneghetti, e o ministro da Educação, Tarso Dutra. Eu sempre troco. Tarso Dutra. Isso. Então, assume a intervenção o Murilo Anes, assume a intervenção da Sociedade para a Universidade de Passo Fundo, e em 1968, em virtude desse processo, nós vamos ter aí a Constituição da Universidade em 68. E aí, como ironia do destino, digamos assim, nós vamos ter eleições municipais em 1968, que aí se equilibram as eleições para governador e para prefeito, e em 1968 nós vamos ter a eleição municipal. Aqui, só para fechar, registro da instalação da Universidade de Passo Fundo em junho de 68, uma foto aqui com o Murilo Anes, Mário Menegas, Dom Cláudio Collin e Múcio de Castro, lá no Palácio Piratini, com o presidente, e uma foto da prefeitura, da antiga prefeitura, saudando a conquista da Universidade de Passo Fundo, né, que ficava de frente ali ao antigo Campus 3 da UPF. Em 68, com as eleições municipais, e aí nós estamos vivendo, lembremos, o período do regime militar e o regime do bipartidarismo. Então o PTB havia sido cortado fora do baralho. Nós tínhamos a Arena, e aqueles que não eram arenistas passaram a fazer parte do MDB. E o César Santos vai então fundar o MDB em 1966, o diretório do MDB em Passo Fundo em 1966, e aqui a gente vê uma das fotografias de uma campanha, né? Ali nós temos como vereador o Ney Mena Barreto, nos cartazes, e ele vai se conformar uma oposição ao governo estabelecido, que era chefiado aí então pelo Mário Menegas. Nas eleições, é interessante porque muda a forma como a gente vê hoje, tá? Como a gente faz hoje, né? A Arena vai lançar 3 candidatos a prefeito. Augusto Traem, que era presidente da Câmara, como vice Romeu Martinelli, que era também vereador, Adolfo Floriani, e como vice-prefeito Ney Vaz da Silva, 2 comerciantes, o Anildo Sarturi, que era vereador, e também como vice o Fidêncio Franciose, também vereador. O MDB vai lançar como oposição Simval Bernardon, aí como candidato a prefeito, que já havia sido vereador anteriormente e era também vice-prefeito, tendo como vice Hilário Rebeck, né? O Volmar Salton, que já tinha sido prefeito e já tinha sido vereador também, com o Nilo Zimmermann, e o César Santos e o Guaraci Barroso Marinho. Os 2 partidos podiam fazer essa indicação de até 3 candidatos, formando sublegendas.
E aí, o César Santos não foi o mais votado. Quem foi o mais votado foi o Augusto Traem e o Romeu Martinelli, ou seja, a situação ela vai ser, vão ser os mais votados aí com 7.839 votos. Contudo, a soma da Arena é menor que a soma do MDB. Então, o mais votado do MDB foi César Santos e Guaraci Barroso Marinho, e assim César Santos vai ser eleito prefeito de Passo Fundo, vai tomar posse, né, e vai iniciar aí a sua gestão. Infelizmente, né, e digo infelizmente porque com toda essa bagagem, como deputado federal, deputado estadual, líder do PTB, né, um dos fundadores do MDB, médico, César Santos podia ter feito, sei que a gente na história a gente não fala em C, mas poderia ter feito uma gestão revolucionária para o período, sendo médico lá em 1970, no início daquele processo ali, né, que a gente sabe que a gente vai viver, inclusive, um período de desenvolvimento econômico forte em Passo Fundo, ali nesse início dos anos 70. Infelizmente, em março de 70, César Santos vai falecer no cargo de prefeito, e isso vai marcar, inclusive, o prédio, né? Atualmente nós temos nessa edificação um Museu Histórico Regional e, só fazer um parênteses, eu estou fazendo um novo mestrado agora em museologia, estou estudando o Museu Municipal. E aí uma das tarefas que me couberam no último semestre foi desenvolver um capítulo sobre a década de 70 em Passo Fundo, um período que eu não havia estudado e não tinha domínio nenhum. E aí eu pensei, como que eu vou começar um capítulo para falar sobre os anos 70 em Passo Fundo? E aí eu lembrei desta foto, que sempre me chamou muita atenção, e aí resolvi começar então pelo velório do Dr. César Santos, como a grande volta, que vai ser em março de 1970, e o prédio, então, vai ser o grande, vai receber essa atividade. Então, como eu vou falar da história do prédio, é a partir desse momento que eu começo a contar a história. Aqui eu não sei se dá para ver quem está lá discursando, mas quem vai discursar vai ser o Meirelles Duarte, ou ao menos assim entrou para a história, né? E foi assim durante todo o dia, uma grande comoção popular em frente ao prédio da antiga prefeitura, atual Museu Histórico Regional. E assim finda-se uma era, né, uma era César Santos, e depois disso nós vamos ter a nomeação, logo na sequência, do Hospital Beneficente Dr. César Santos, que vai receber esse nome, né, e infelizmente durante muito tempo falar em César Santos, sobretudo como consequência, talvez, do Rei Soly, tenha sido complicado dentro da universidade. Né? Durante muito tempo isso acabou sendo um tabu, né? Felizmente, das últimas gestões para cá, como eu disse, às vezes o processo de esquecimento ou de sentimento que as pessoas têm umas com as outras, isso tem mudado, e César Santos tem sido homenageado da forma como ele deve ser. As proposições e aquilo que ele vai legar para Passo Fundo e para a região, são poucas as pessoas que fizeram tanto quanto ele fez. O Oswald André, falando, foi passando em mim um filme de tudo que eu vivi. Me recordo do Getúlio na minha casa. O Getúlio, quando veio aqui, ele dormiu na minha casa. E o Tenório na porta com uma metralhadora, guardando a vida do Getúlio. E a minha mãe, preocupada, não podia sair para ver, não tinha medo que eu saísse. Mas lá pelas tantas eu quis ir ao banheiro, daí ela foi comigo e eu então pude ter a oportunidade de ver o Tenório na frente do quarto do Getúlio na nossa casa. E eu tinha um gato que eu gostava muito, que se chamava Tirone. Era pequenininho, a minha mãe trouxe para mim, me deu, e eu disse, vai se chamar Tirone. Isso eu tinha 5, 6 anos.
E quando o Getúlio foi lá em casa, foram para a sala, fecharam a porta, mas e eu só sabia que era uma pessoa muito importante que estava na minha casa, não entendia o que era presidente, nada disso. E a porta fechada, cheia de gente nas outras peças, e eu peguei o Tirone, fui lá, abri a porta e fui mostrar para o Getúlio. Getúlio, esse é o meu gato. E ele riu, falou comigo, que bom. E falando nesse meu gato, Tirone, eu me sinto ter sido criada numa casa com muito amor. O meu pai era uma pessoa humana, adorável, querida, amorosíssima comigo. Então, o Tirone era um gato que eu gostava muito, e ele também, e a minha mãe também. E o Tirone um dia saiu, ficou 3 dias fora, e no 4º dia voltou. Chegou de tarde lá em casa, eu estava em casa, e o Tirone com uma pata inchada, com ferida, com tudo, e eu me desesperei, saí correndo. E liguei para o consultório do meu pai para contar que o Tirone tinha voltado, mas que estava com a pata doente, inchada, e daí ele disse assim, eu já estou indo aí. Em 5 minutos o meu pai estava em casa. Ele deixa um consultório com um paciente e vai lá em casa cuidar do gato, porque certamente ele deve ter sentido que eu estava desesperada. Então, eu sabia que ele era um homem que aonde eu tivesse, ele sempre estaria junto comigo, me ajudando em tudo. Quando foi a vez do vestibular, que na primeira vez não me saí muito bem, ele me acolheu com tal carinho, eu naquela tristeza de não ter podido entrar naquela vez na universidade, ele me deu exemplos de grandes homens, como Darwin, como Newton, que ele não tinha se saído bem, tinha sido expulso do colégio, tinha rodado no colégio. Então, ele me mostrou que não precisava ter passado, ser isso, que as coisas vão andando na vida e que muitas vezes as coisas se transformaram. E realmente, infelizmente, não tinha a faculdade ainda de medicina aqui em Passo Fundo, porque todo o meu sonho era fazer medicina aqui, na minha terra. E então, mas daí passei lá na Universidade Federal e somos agora 3 gerações de médicos formados na mesma universidade, que eu, o meu pai primeiro e depois o meu filho, que depois se formou em medicina. O Tiago fez o Instituto César Santos, que não estou bem lembrada, se foi deve ter sido mais de 10 anos, servia para dar cursos para médicos. E, inclusive, eu tive um curso lá, que 2 vezes por ano nós dávamos um curso de imersão em mamografia. Também, e o nome era Instituto César Santos. Eu me criei junto com meu pai, vendo meu pai sempre procurar estudar, estudando tudo e me dizendo que o mais importante era estudar. E ele oportunizava quem fosse para poder estudar. Às vezes as pessoas não tinham recurso e eu me lembro que ele pagava para as pessoas poderem estudar. Isso para ele era fundamental. E ele era um homem extremamente humano. Às vezes ele estava almoçando, mas chegava alguém precisando dele, ele largava tudo que tinha e saía para ir atender o doente. Isso eu cansei de ver, cansei de acompanhar. A minha mãe dizia, César, mas termina de comer, quem sabe mais um pouquinho. Ele disse, não, alguém não está bem e eu tenho que ajudar. E isso é uma coisa que ficou muito dentro de mim.
E, gente, foi tudo muito lindo. Me emocionou profundamente poder ver toda essa história tão linda que eu acompanhei, que eu vivi. E, olha, muito obrigada por tudo isso. Eu não sei nem como agradecer esse momento de tanta emoção dentro de mim. Eu estou realmente muito emocionada, com uma alegria tão grande de estar aqui junto com todos vocês, muitos meus colegas queridos, e para falar sobre um homem que foi um homem que eu amei, que me mostrou a diretriz da minha vida, e ele me guiou todos os meus passos. Infelizmente, ele não pôde me assistir depois, quando eu me formei em medicina. Ele estava indo com a minha mãe para Tóquio, ele ia apresentar um trabalho, ele ia presidir uma mesa também. Ele foi de Passo Fundo para Porto Alegre e, nesse trajeto, ele teve uma hemiplegia, porque dali 2 dias ele ia ir para Tóquio. Quando ele chegou em Passo Fundo, ele estava hemiplégico. Daí chamamos Dr. Celso Aquino, neurologista, amigo dele, que encaminhou ele para o hospital. Infelizmente, ele estava com uma metástase cerebral de um tumor de pulmão, nunca fumou, e em 5 meses ele veio a falecer. Ele era prefeito nessa época. Então foi isso, foi a foto que o Oswandré mostrou do falecimento dele. E eu perdi ele no 3º ano da faculdade de medicina. Então, eu quero agradecer de novo por tudo, gente. Olha, muito obrigado mesmo.